Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei exatamente o horário que vocês estão assistindo, mas desde já deixo meus cumprimentos. Muito prazer, vocês estão no canal Criando Arte com Isis Damares. Eu mesma, Isis Damares. Bom, para esse primeiro vídeo desse canal, eu vou fazer uma apresentação do meu portfólio de artes visuais. Eu faço na faculdade Uninter, é uma faculdade online. Esse é o meu primeiro ano de faculdade. E esse portfólio, eu tinha duas opções. Portfólio de instalação e portfólio de desenho. Eu escolhi o portfólio de desenho porque é o que eu tenho mais facilidade e é o que eu quero aprender mais. E é muito interessante que esse portfólio ele consiste em 4 etapas. A primeira Etapa etapa 1, rachuras. Bom, mas o que é rachura? Rachura é uma técnica artística utilizada para dar efeito de tons, sombra, textura, através de desenhos de linhas paralelas, horizontais, verticais, diagonais, circulares, umas próximas às outras. Para fazer esse exercício, eu utilizei 12 graduações de lápis grafite, que pode ser entendido também com aquele lápis de escrever. Bom, temos a graduação desde o H até o 8B. Vamos explicar o que significa cada uma. O lápis H, hardness, significa dureza. Então, quanto maior o número de H, por exemplo, se for 2H, mais duro o lápis vai ser. A ponta ela vai ser mais consistente. Lápis H são bons para fazer detalhes pequenos, linhas finas e claras, ou mesmo, particularmente, eu gosto muito de fazer esboços com lápis H e lápis HB. Por quê? Eu tenho uma mão muito pesada, então quanto mais fraco for a pigmentação do lápis, melhor para mim na hora de apagar. Bom, temos o lápis B, que são os blackness. Blackness quer dizer negritude. Então, o pigmento vai ser maior. Se o lápis H ele tem um pigmento acinzentado claro, o lápis B vai ter pigmentos médios, escuros e preto de tons de cinza. Eles são bons para fazer esboços pela sua maciez, esfumado e sua alta pigmentação. Pode tanto em fazer linhas finas ou linhas grossas. A sua ponta não dura tanto assim por causa da sua maciez. Eu gosto de usar os lápis H para fazer esfumado, sombreado e cobrir superfícies grandes. Temos a graduação F, que se chama Fine. A Fine quer dizer o quê? Ponta fina. Então, eles têm o mesmo tom do lápis H, a sua dureza é a mesma que o lápis H, só que a sua ponta é mais fina, especificamente para fazer detalhes. As pessoas que fazem arquitetura gostam muito de usar esse tipo de lápis para fazer fios, detalhes bem meticulosos. Bom, particularmente, eu testei ambos os 12 lápis. Para esboço, eu recomendo o lápis HB ou H, para quem tem mão pesada que nem a minha. Lápis B para fazer esfumados e sombras, eles são perfeitos. E a Fine é para fazer mais detalhes. Em ambos os exercícios, eu utilizei mais o lápis H, HB, 4B, 2B e 6B a 7B para alcançar tons bacanas. Bom, agora na segunda etapa é a etapa de observação e proporção. Eu observei 3 figuras, uma pirâmide, um cilindro, um cone e, por último, também incluí mais uma que é o cubo. Eu fiz primeiro só a percepção do tamanho, fiz a proporção e desenhei só o contorno. Depois eu fui fazendo luz e sombra com rachuras, que também dá para se fazer essa técnica. Bom, a próxima etapa para também os lápis. A próxima etapa para também testar os lápis, eu testei alguns tipos de rachura, misturando tanto na linha vertical, na linha horizontal, circulares e tudo mais, e variando em tons. Depois eu testei
como fazer textura com rachuras, e é bem interessante também. E especifiquei que algumas texturas com madeira, eu gosto de começar fazendo os detalhes com o lápis F, depois ir graduativamente passando por algumas linhas escuras. Isso é interessante, dá para fazer efeitos bem bacanas só com rachura. Bom, agora para a segunda etapa, pediu para a gente fazer vários desenhos de objetos geométricos. Primeiro, eu fiz individual cada um. Primeiro, eu fiz só pegando a proporção. Depois, eu fiz só com a silhueta, sem preencher, só com as linhas mesmo. E depois eu fui colocando luz e sombra. Agora eu fui esfumando as rachuras que eu fiz. Eu não deixei as linhas, eu esfumei por completo. É bem interessante, porque primeiro eu observei o seguinte: para dar efeito de luz e sombra, primeiro eu comecei fazendo traços, linhas e preenchendo. Depois eu vim totalmente uniformizando as rachuras que eu fiz. Eu usei o cotonete para fazer esfumado, mas também pode-se usar o esfuminho, papel higiênico, algodão. O seu próprio dedo também funciona. Bom, para a terceira e última etapa, eu resolvi fazer uma obra sobre a natureza morta. Bom, primeiramente, eu resolvi fazer uma constituição com base em 2 princípios da natureza morta, que é da arte moderna. Primeiro foi da natureza morta do norte da Europa, que retratava que pintava, fotografava figuras de alimentos, taças, objetos relacionados também ao alimento. Por quê? Para a representação do Deus, porque naquela época estava acontecendo um movimento que não podia, que era proibido a religião. Então eles retratavam a religião por meio dos alimentos, da abundância dos alimentos, porque eles pensavam assim: quanto mais alimentos eu tiver, é porque Deus está me dando riqueza, Deus está me abençoando. E isso foi muito importante. E a natureza morta do sul da Itália, que era totalmente o contrário, que lá estava acontecendo um barroco protestante, que lá eles falavam sobre a vida e a morte, sobre a morte dos alimentos, sobre a decomposição. Vamos colocar o lado obscuro da natureza morta do norte da Europa. Era totalmente ao contrário. Eles falavam assim que tudo tem o seu tempo, tudo tem sua hora. Então isso era por trás de caveiras e tudo mais. Eu peguei esses 2 conceitos e fiz o meu próprio. Eu queria equilibrar, eu queria colocar um contraste entre esses 2 conceitos. Eu pensei assim: eu não preciso retratar só escolher só um dos lados. Eu quero retratar os 2, porque é isso que acontece no nosso dia a dia. Enquanto uma pessoa está morrendo, outra está nascendo e vice-versa. Então aqui eu peguei a laranja e a maçã, a laranja e a banana, que maçã vai pra você ver. A laranja e a banana, por quê? Elas estão em decomposição, elas estão quase ficando estragadas, elas estão no ponto de ser comidas, vamos colocar assim, antes de ser estragada. Então eu queria fazer esse contraste, enquanto a mexerica, ela está perfeitamente saudável, digamos assim, natural, sem nenhuma marca de decomposição. Então eu queria fazer esse contraste. Bom, na questão técnica do meu desenho, eu utilizei todas as etapas iniciais, todas as 2 etapas. Usei a proporção, usei o contorno, o sombreado, a altura, a largura, a luz e a sombra. E coloquei entrepostos os objetos, um para refletir a sombra no outro, para fazer esse jogo. Gostei muito, utilizei uma luz no ângulo de 45 graus para que as sombras se alinhassem para a direita. E eu gostei muito do resultado. Notei que quando você trabalha o traçado, entende qual lápis é melhor para fazer cada tipo, o processo de desenhar se torna mais rápido, se torna mais gostoso. Porque antes, quando eu desenhava, eu não tinha muito domínio, eu desenhava ao olho mesmo. As proporções, eu sempre errava as proporções, sempre tinha que apagar várias vezes. Então,
Eu recomendo, quem está querendo desenhar e tal, começa com simples, figuras geométricas, treinando traçado, entenda os lápis, entenda os materiais, isso vai facilitar muito o processo. E um material que eu recomendo muito mesmo, se vocês tiverem a opção, é ter um limpa-tito. O limpa-tito, ele vai te ajudar muito nessa questão de luz, de colocar luz ao seu desenho de grafite. Porque quando esse desenho aqui é mais para um realismo, né? E no realismo a gente utiliza muito grafite. E o limpa-tito, ele vai te ajudar, ele vai tirar pigmentos do lápis. Ele não vai apagar totalmente igual a borracha. Então isso é interessante. E esse foi o resultado, espero que vocês gostem. Bom, chegamos ao final do vídeo. Pra quem acompanhou até aqui, muito obrigada. Pra quem não acompanhou, claro que não vai ouvir essa mensagem, mas muito obrigada também por ter, pelo menos, assistido um pouco do vídeo. Bom, como que esse vídeo consiste também, é uma parte do meu trabalho, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Quem puder deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar muito. E o que vai ajudar realmente muito mesmo é se você deixar um comentário falando o que você achou do vídeo, o que você achou dos desenhos, o que você pode acrescentar, alguma da sua opinião. Eu vou agradecer muito e muito obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau. Muito obrigada por acompanhar o canal Criando Arte.